Melhores ações pagadoras de dividendos para junho, segundo as corretoras. Vamos ver as principais indicações das corretoras. Bem-vindo ao canal Top Ações. Deixa seu like e vamos aqui então ver essas indicações das corretoras. E comentando o consolidado de votos das ações mais indicadas por essas corretoras aqui em destaque, eu vou comentar algumas das ações e vamos então ver o consolidado de votos com a TIM com 2 votos, a Minerva com 2 votos, a Gerdau com 2 votos, mas eu já acho que merece um destaque, é uma ação bastante interessante, barata também, tá, por longo prazo, mas é lógico, tem oscilações aí, né, tem que ter um pouquinho de paciência com ela. Nós temos a Energisa, a Cyrela, outra ação que pode até ser interessante, mas está anticiclo aí, né, a pessoa tem que ter bastante paciência nesse caso, mas pode escolher bons frutos. A Copel também tem um certo desconto, a Energias é sempre bom e a Copel é uma ação muito interessante, mas assim, cenário político, ela não está com um desconto tão grande como esteve antes, então talvez tenha algumas elétricas um pouquinho mais interessantes no momento, mas é uma boa pedida. A Vivo já não acho tão interessante assim, né, pelo desconto pequeno, né, e os desafios à frente. Nós temos a Vibra, também merece um certo destaque, tá, uma ação muito interessante, tá nesse momento de baixo. Nós vimos a Cosan caindo e a Cosan simplesmente foi para a lua, né? Eu preferi a Cosan, mas a Vibra também é interessante e tem mais dividendos aí do curto prazo, pelo menos para quem quiser aí dividendos e ação desse setor, né? Uma boa pedida a Vibra. Nós temos a JBS, aí não é das minhas favoritas. Nós temos a Itaúsa, super interessante, tá muito boa a Itaúsa nesse momento. Nós temos a Transmissão Paulista. Cara, a Transmissão Paulista 2022 pode ser aí um bom momento, né? Tô esperando mais quedas, ela deu uma certa realização, mas tô querendo mais quedas ainda por conta do RBSE, que é uma redução aí nos dividendos potencial deste curto prazo, né? Quem pensa no longo prazo, isso aqui pode ser uma excelente oportunidade de comprar a Transmissão Paulista barata, né? Nós temos o exemplo aí da Taesa, que dificilmente nos dá chance. Nós temos o Itaú, e também é uma boa ação, mas nós já preferimos aqui a Itaúsa. Aliás, se consolidar os 2 votos, nós teríamos 7 votos, né? Então, muito bem votada aqui a Itaúsa, né? Eu sei que a Itaúsa não é mais tão Itaú, mas vamos considerar como, né, fosse. O Bradescão aqui com 4 votos, também bastante indicado. A BB Seguridade com 4 votos, também bastante indicada aqui. Nós temos a Petrobras, e aí, né, pode ser um verdinho como uma ação muito interessante, ou pode ser realmente um vermelho aqui de perigo à vista, não dá para concluir, é muito arriscado. Nós temos a Engie, cara, a Engie é muito interessante, eu gosto assim dela, ela vinha numa certa alta, hoje deu uma realização, temos que até investigar um pouquinho mais o que pode ter acontecido, mas é uma ação excelente, tá? Muito boa aí para o longo prazo, recuperação de crise hídrica, diversificada, transmissão de energia, transmissão de gás, geração, muito boa a Engie. Nós temos o Banco do Brasil, teve essa certa alta recente, mas ainda continua barato. Quem tiver paciência aí pode, de repente, acabar fazendo compras aí mais um pouquinho barata, caso ocorra um ruído político, mas a verdade é que a gente não sabe se vai afetar no caso do Banco do Brasil, mas acredito que em algum momento afete. Então, Banco do Brasil é interessante, mas de repente pode ter uma oportunidade melhor ainda, né? Vamos ficar aí de olho. A Alupar, cara, a Alupar tá barata ainda, mesmo com essa alta que ela teve aí no começo do ano, né? Não caiu muito depois disso e é uma ação que continua barata, uma ação que está entregando bastante coisa em 2022, vai entregar mais em 2023, dividendos aumentando, é uma ação que tende a ficar aí quase ao nível aí de Transmissão Paulista e Taesa, mais assim estáveis, né? Porque afinal de contas ela é na maioria aí transmissão de energia. E aí, quando a gente fala de cotação da Vale, ela está aí com queda de 9% no último 1 ano, mas já foi promoção maior, né? A gente viu uma queda significativa aqui no começo do ano, com aquela questão, no fim do ano passado, na verdade, com a questão da Evergrande, e depois ela começou a se recuperar. A gente vê aqui uma alta, né, desde esse fundão aqui de 46%, mas ela deu outros pontos aí recentes, né, que várias vezes ela bateu neste ponto aqui, que eu achei até uma boa, gravei aqui como uma oportunidade interessante, é a faixa aqui dos 77,60. Se a gente pegar aqui 77,60 até o momento, ela já subiu então
14%, né? Então, foi uma alta não tão grande assim, mas já é uma alta considerável. Se somadas a essa aqui, já bate aí 40% desse fundão aqui. Mas ainda tem algum desconto, né? A Vale. E como alternativa à Vale, nós temos a CS Mineração, que já caiu 41,9% no último ano. E se a gente pegar desde o IPO, ela já caiu 37,20%, porque no começo do IPO ela foi subindo, né? E aí, se pegar no último ano, tem essa queda maior, né? Porque ela teve esse início bom aqui, depois começou a despencar, como várias ações de IPO, inclusive, né? Então, nós temos aqui a ação tentando se recuperar recentemente, já faz uma alta aí de 19%, mesmo assim, ainda persiste uma queda de 40 e poucos por cento no último ano, por conta que ela caiu demais aqui recente, né? Tá ainda saindo dessa tendência de baixa, uma tendência muito forte aqui de baixa, caiu demais, e agora começa essa alta aí. Tá tentando passar exatamente aqui o ponto que ela parou, 4,85. Não tá conseguindo nos últimos 2 dias. É um suporte aí que ela pode furar e começar uma tendência de alta. Lógico que pode ser interrompida por uma queda no minério de ferro. Então sempre de olho aí a China, né? Que tem pacote de estímulo, mas China é China, sempre pode trazer uma imprevisibilidade de curto prazo. Mas o fato é que eles não têm conseguido diminuir esse minério de ferro por longo prazo. E quando a gente compara a Vale com a CSMIN, a gente vê uma Vale mais redonda, né, mais provada ao longo dos vários anos de história de bolsa, né, mais redondinha também nos seus números, enquanto a CMIN vai ter um crescimento maior, expectativa, né, e com isso essa transformação toda, inclusive pós-IPO, pode trazer um pouco mais de estabilidade. Nesse momento é um pouco conturbado a relação de custos, a empresa tem que trabalhar muito bem isso. E é isso que o mercado às vezes está batendo nela, inclusive, tá? Então a gente vê um lucro, um PL aqui, menor do que o da Vale, né? Porém, o PVP mostra que ela está mais descontada nesse indicador. A gente vê também o preço por EBIT está nivelado aqui, o que mostra que realmente a Vale está mais aí num case mais redondo, né? Mais aí previsível, vamos dizer assim, né? A gente vê um dividend yield similar, porém a gente espera um dividend yield maior da Vale, em cerca de 10%, enquanto da CS Mineração o mercado está precificando aí 7%, alguns 8%, aí, um pouquinho menor, mas também vai ter mais crescimento à frente, repito isso, pelo menos a expectativa. Dívida por EBIT, praticamente as duas não tem, né? A Vale é o que está sendo cuidado aí, muito bem cuidado, e a Vale vem um crescimento muito forte, enquanto a CS Mineração nós não temos esse indicador para comparar. E quem é investidor da Vale, a única coisa que a pessoa não pode fazer é vender na baixa. Ela pode comprar na baixa, que é sempre boa. Ela pode, de repente, se ela não quer ter muita técnica, simplesmente comprar todos os meses. A única coisa que ela não pode fazer é vender na baixa. Olha só quem comprou há 10 anos atrás, pus a data certinha de 10 anos para não escolher uma data muito... para não ter influência minha, né? Nós vemos aqui uma queda, olha só, significativa. A pessoa chegou a amargar aqui 70% de queda, enquanto o IPCA estava em 30%. Então, assim, você vê seu dinheiro perder 70% de valor, mais a inflação de 30%, como se seu dinheiro tivesse virado pó, né? Parece que tudo que está perdido, mas nos anos seguintes a empresa disparou, né? Olha só, em pouco tempo depois ela estava com rentabilidade de 115, e quem foi esperto e neste fundo aqui comprou mais a Vale, conseguiu uma rentabilidade ainda muito maior, né? Porque comprou o fundo, comprou a queda acreditando na empresa. Então, é sempre bom a empresa de commodities fazer isso. E caso a pessoa fique com medo, simples fato dela segurar, ela em algum momento supera aí o IPCA, como nós vimos, superando o IPCA com folga, e hoje aí, né, acima aí de 200 e poucos, quase 300%, 300% na verdade, 305%, enquanto o IPCA com 84,5%. Então, olha a diferença, 84,5% contra 305,5%, disparado aqui a Vale. Simplesmente o cara comprou num momento ruim e esperou. Por 10 anos aí com a ação, ela se recuperou. Se ele comprou aqui no fundo também, ele fez então 600, 700, muito mais do que esses 300. Então a Vale pode ser boa para quem tiver um pouquinho de cabeça e pensar a longo prazo. E ao longo desses 10 anos a Vale acabou ganhando também do CDI, a gente ainda tem que descontar 15% aqui em relação ao imposto, né? Pelo menos isso, e também ganharia de Bovespa nesse período aí de 10 anos. Então ele ganhou aí os principais benchmarks que a gente pode pegar. E dentre as ações que com 5 votos, nós vamos falar um pouquinho mais da Engie, tá? Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho em relação ao preço da Vibra Energia, que é uma ação que tem oscilado muito, né? Então você vê altos sobes e desces, né?
E aí a pessoa que gosta da empresa tem que ter coragem de comprar quando ela bate um fundo, tenta bater um fundo, né? Então, assim, esse não é um fundo perfeito, eventualmente ela bate aqui para baixo, né? Mas o fato é que, ó, teve vez que ela bateu aqui e simplesmente disparou, bateu aqui e disparou praticamente aqui, foi pouca coisa abaixo. E aí, ó, tá tentando bater aqui e tá segurando. Então, assim, até quando ela vai bater aqui? Ela pode cair mais? Pode, mas o fato é que nós vimos várias empresas, inclusive, ter esse comportamento de tentar fazer um fundo e de repente dispara. Nós vimos a Cosan fazer isso. Então, quem gosta da empresa 1916 está exatamente num ponto muito legal. A Vibra, eu não estou recomendando compra, tá? Eu não tenho, inclusive, porque eu já tenho a Cosan, que é uma empresa aí que eu gosto muito mesmo. Eu já há vários anos acompanhando a empresa, né? E quando a gente fala da Engie, ela está nessa pegada de energia limpa, então ela está aí descarbonizando seu portfólio, está numa pegada de vender as termoelétricas, ela vendeu na Jorge Lacerda, vendeu outras e não conseguiu vender nesse momento a Pampa Sul, então adiou um pouquinho. Vamos ver como é que sai a cena nos próximos episódios. Eu nem gosto tanta pressa para sair vendendo as termoelétricas, mas enfim, né? Tá nessa pegada de energia limpa. Ela tá no momento aí comprando energia solar, tá para suprir aí onde ela está investindo dinheiro recente, né? Então a gente vê compra significativa aqui da sua subsidiária, teve compras aí de energia solar, então projetos, né? Então ela está focando em eólica e solar principalmente, ela tem um portfólio bastante diversificado, né? Já vamos ver isso. Então a gente vê aqui recentemente ela também iniciando a venda digital de energia renovável, ela está bastante nessa pegada de energia limpa, né? O IGPM, que foi um vilãozão para ela aí no passado, está desacelerando, está deixando tranquilo. É uma empresa que tem uma dívida aí relativamente grande. Para o setor de energia dá para levar, com uma empresa tão diversificada como ela, mas ela tem uma dívidazinha aí de concessão também, mas ela já foi aí também saindo um pouco de IGPM, então tá um pouquinho mais equilibrado, o IGPM pegava pesado com ela e justamente agora o IGPM está tranquilizando, né? Então a gente vê aqui uma empresa que tem fontes hidrelétricas, né, de azul aqui, tem termoelétricas de vermelho que está diminuindo, principalmente as de carvão ela quer sair, que é a que ela focou em sair, falta a Pampa Sul aqui, né? Nós temos as complementares, que aí tem eólica e tem solar, e esse é o portfólio dela, ainda tem construção mais aqui. Então, a gente vê aqui em termos de geração recente, olha só, está aumentando aqui, né? Então as hidrelétricas saindo da crise hídrica, aumentando a quantidade de energia gerada, olha só, o recorde no termos aí de total gerado foi o mês recorde, esse maio, complementares também aumentando, né? E mesmo assim a ação teve aí uma certa queda. A termoelétrica diminuindo, obviamente, com o fim da crise hídrica. E a Engie no último ano subiu 11,75%, está 42,26%. Eu ainda considero ela um preço interessante. Eu tenho o preço justo dela calculado para quem é membro no canal. Eu levo bem a sério o preço justo para elétricas, principalmente. Então, ela vem aqui num zigue-zague, né? Então, quem teve aí a paciência de comprar na baixa pôde colher vários frutos em alguns momentos e até que ela comece a disparar. E aí, ó, essa outra disparada, esse zigue-zague, essa descida aqui, tá com cara de um zigue-zague. Será que vai bater o 40 e 50? Espero que sim, porque vai dar uma boa oportunidade aí de compra. Quem sabe o 41,90 já seja até um pouco interessante, mas talvez o 40 e 50 seja mais interessante. Eu, né, como eu já disse algumas vezes, acabei com a minha reserva de oportunidade neste ponto aqui. Dei sorte, para falar a verdade, de acertar a mínima, mas uma sorte misturada com competência de saber que a Engie tem um certo limite para dar desconto, né? Ela não vai dar muitos descontos assim. Ainda tracei essa linha amarela como excelente oportunidade, comentei aqui algumas vezes que não estaria comprando porque já tinha, né, enchido o carrinho aqui. É o meu terceiro maior peso no meu portfólio, uma ação que eu gosto bastante para longo prazo, para dormir tranquilo, e a gente vê a rentabilidade dela nos últimos 10 anos. E foi uma ação que mesmo em momentos difíceis da economia, inclusive no setor elétrico, ela sempre esteve positiva, né? Sempre aí, ó, ganhando de IPCA, alguns momentos lado a lado, até que ela começa a disparar. A maioria das empresas são assim, né? Nas ações, quando o momento está difícil, ela consegue acompanhar o IPCA, já está excelente. Você acumula, e aí quando vinha aquele estouro, você ganha do IPCA aí com folga. Então ela ganhou também do Ibovespa, ela ganhou também do CDI com folga. O CDI a gente tem que tirar o desconto aqui de 15% do imposto, né? Então ela praticamente aí foi um excelente desempenho, sem grandes sustos. Na Vale teve um desempenho um pouco melhor nesses últimos 10 anos, mas com mais sustos aí, dependendo de quando comprou, né? Teve mais sustinhos aí. Então,
A Engie é uma empresa excelente, mesmo em momentos difíceis aí do setor energético, ela passou aí com tranquilidade, né? Eu gostaria de saber da sua opinião desse top 6 ações aqui que o mercado escolheu para a gente, as corretoras, né? Você acha que todas elas são realmente excelentes ações nesse momento para junho? Deixe aí nos comentários o like, não esquece. Um abraço, até o próximo. Valeu!